Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, mas também é de muita responsabilidade. Mas que a graça do Senhor seja sobre nós nessa noite mais uma vez. Estou acompanhada do meu esposo Binho, como sempre, me acompanha. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos para que abrissem a palavra do Senhor nessa noite, um salmo bastante conhecido. Nós vamos meditar um pouquinho sobre ele nesta noite, Salmo de 124. Se você puder, coloque-se em pé, em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante do Senhor e diante da Tua palavra. E nós te pedimos nessa noite que a graça do Senhor venha sobre a Tua igreja. Que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração aquilo, Senhor, que nós precisamos. Nos consola, nos exorta, nos anima, nos fortalece nessa noite. Pelo poder, Senhor, da Tua palavra. Fica conosco, Senhor, que nós te pedimos. No nome santo de Jesus. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido, é um salmo de romagem, é um conjunto, é uma coleção que vai do Salmo 120 ao 134. E esses salmos, eles expressam as emoções vividas pelos peregrinos na sua jornada para Jerusalém. E esses salmos, eles relatam e refletem uma variedade de sentimentos e experiências que o povo de Deus enfrentou durante a peregrinação. E esse Salmo 124 é o segundo salmo escrito pelo salmista Davi. Nessa coleção ele escreve 4, que é o Salmo de 122, o 124 que nós acabamos de ler, o Salmo 131 e o Salmo 133, que é bem conhecido, Ó quão bom e quão suave é, que o salmista Davi escreve. Então esse Salmo 124 é um cântico de gratidão a Deus. E nesse cântico Davi expressa a gratidão a Deus pelas experiências que ele viveu no passado e do grande livramento que o Senhor dera ao seu povo. Que o Espírito Santo nessa noite, meus queridos, fale ao nosso coração e nos faça olhar para este salmo, para os atos de Deus na história, e que nós encontremos ânimo na nossa caminhada, na nossa trajetória, na nossa peregrinação aqui nessa terra. E se você precisa de uma palavra de ânimo nessa noite, de uma palavra de encorajamento, eu te convido a olhar para esse texto e perceber a mão de Deus sobre o seu povo. O rei Davi, do verso 1 ao verso 5, ele reconhece que se não fosse o Senhor que estivesse ao seu lado, ora diga Israel. Ele reconhece que Deus está do lado do seu povo e que Deus enviou
o socorro, Deus interveio em momentos difíceis no passado. E o objetivo desse texto, quando Davi relata esses atos, é engrandecer o nome do Senhor. É um texto de gratidão a Deus pelos livramentos que Ele deu ao seu povo. Davi, nesses versos, ele descreve um tempo marcado pela oposição dos homens que eram sanguinários. Olha o que o texto diz: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos. Davi descreve que era um tempo marcado, violento, onde destilavam ódio, que eram capazes até mesmo de devorar os seus inimigos. Um tempo de muita dificuldade, de ameaças, de morte, onde Davi relata que se não fosse o Senhor, os seus inimigos teriam engolidos vivos. Davi sentia que a sua vida fora ameaçada. Foi o próprio Davi que escreveu o Salmo 124. E se foi o próprio Davi que escreveu o Salmo 124, nós podemos olhar para esse texto e fazer uma pergunta: em que momento ou circunstâncias Davi escreve esse salmo? E nós lemos várias histórias do rei Davi no livro de 1 Samuel, 2 Samuel. Mas eu escolhi 2 histórias para relatar para os irmãos nessa noite. O primeiro relato se encontra lá em 1 Samuel 17. Alguma situação que Davi viveu, que é bastante conhecida da igreja, em que poderia ter escrito esse salmo, que é quando Davi se encontra com o gigante Golias. Davi tem um zelo pelo Senhor, e quando Davi ouve a afronta do gigante Golias contra o povo de Deus, Davi vai para a guerra. Davi era pastor de ovelhas. E o gigante Golias era um homem experimentado na batalha. E Davi vai para a luta, mas ele vai sabendo em quem ele confiava, que era o Senhor. E ele diz que se o Senhor não estivesse ao seu lado, ele teria sido destruído pelo gigante Golias. Um outro relato que também o salmista Davi poderia ter escrito esse salmo, está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 23. Se os irmãos quiserem abrir para acompanhar essa história. 1 Samuel, capítulo 23, do verso 25 ao verso 29. Quando o rei Saul descobre que Davi foi escolhido como rei para reinar em seu lugar, o rei Saul começa uma caçada, uma campanha para matar Davi. E onde ele soubesse que Davi estava, ele ia perseguir a Davi. E Davi estava escondido. E o rei Saul descobre onde Davi estava escondido. E Davi estava acampado no deserto. E Saul ia de um lado com seus homens, e Davi com seus homens estava do outro lado. Saul seguiu para matar Davi, na direção de Davi e dos seus homens para o prender e o matar. Davi se apressou para fugir, para escapar de Saul. Porém, os homens de Saul cercaram a Davi. Quando Saul está prestes a matar a Davi, surge um mensageiro e diz que a cidade foi invadida pelos filisteus e que Saul precisava descer para resolver aquele problema. Na nossa linguagem, faltou isso aqui para Saul matar a Davi. E Deus enviou um mensageiro. E Saul teve que voltar para resolver um problema. E aquele lugar foi chamado
ventilador aqui. Aquele lugar foi chamado de... Só um momentinho, viu, irmãos? Pedra de escape. Porque ali Davi viu o livramento do Senhor. Então, com certeza, se o Senhor não estivesse ao lado de Davi, ele seria destruído como uma enchente que passa por cima e leva tudo. Davi reconhece ali o livramento de Deus na sua vida. Nesse salmo, Davi está dizendo que se Deus não estivesse do seu lado, eles estariam perdidos. E porque Ele está ao nosso lado, porque somos libertos, somos livres de situações, Deus age ao nosso favor e Ele nos liberta do perigo. Não só do perigo de situações de risco, como também de perigos espirituais. O Senhor não só nos livra de perigos físicos, mas Ele também nos livra de perigos espirituais. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo e Ele está do nosso lado. Na carta de Paulo aos Romanos 8, verso 31, Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Desde o Antigo Testamento há uma promessa, uma aliança de Deus com o seu povo de estar ao lado do seu povo. O Senhor está do nosso lado, não por causa dos nossos méritos, não porque somos melhores, mas é pela misericórdia do Senhor, pela sua graça, por causa da aliança que Ele fez com seu Filho Jesus Cristo, que morreu e derramou seu sangue na cruz do Calvário. O mérito não é nosso, mas é pela misericórdia de Deus sobre nós. E por isso que Davi, ele reconhece nesse salmo que foi a mão do Senhor que esteve sobre a vida do seu povo. Foi a mão de Deus. Foi o socorro de Deus, foi a providência de Deus. E é por esse motivo que Ele está ao nosso lado. No verso 3, do verso ao 5, o salmista diz: e nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. O salmista Davi usa várias figuras de linguagem para falar dos perigos em que o seu povo enfrentou. No verso 3, ele usa a figura de uma fera que caça um animal faminto. No verso 4, ele usa a figura da água, da enchente, da correnteza, águas profundas, águas revoltas, enchente que passa sobre a nossa alma. O salmista usa essas figuras para ilustrar os perigos que nós vivemos, os perigos que nós passamos, não só perigos físicos, mas perigos espirituais. E no verso 6, o salmista, ele bendiz ao Senhor: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como o pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O salmista também aqui ele usa duas figuras de linguagem: presa aos dentes e como um pássaro que é preso na armadilha. Essa metáfora é apenas uma ilustração, uma figura de linguagem da vida diária para ilustrar um ponto espiritual. Deus nos livrou das presas.
Bendito seja o nome do Senhor, que Ele não nos deixou sermos presas. O salmista, ele glorifica a Deus, dizendo: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Deus nos livrou como um pássaro que escapa da armadilha. Deus quebrou o laço e nós escapamos. Deus interveio naquilo, irmãos, que aos nossos olhos parecia impossível. Como um animal preso na boca de um leão, como uma ave presa no laço, Deus age na situação que parece não ter saída. Numa situação que parece não ter luz no fim do túnel. Deus age no impossível. Deus age no impossível. No verso 7, o salmista Davi disse: a nossa alma, salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se e nós nos vimos livres. O Senhor nos libertou. Nós fomos libertos pelo Senhor. Então, diante disso, depois de refletirmos, o verso 6, o salmista aponta: o nosso socorro está no nome do Senhor. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O verso 8 diz: o socorro está em o nome do Senhor, o Criador do céu e da terra. O Criador que é soberano. O nosso socorro está no nome do Senhor. E é porque o nosso socorro está no nome do Senhor, é por isso que Ele pode atender as nossas orações. Porque Ele é soberano, Ele está no controle. E não há ninguém acima dEle. Não há ninguém como o nosso Deus. Por isso o nosso socorro não está nos homens. O nosso socorro não está nas pessoas. Embora Deus vai usar pessoas, mas nós sabemos que por detrás das pessoas está o Senhor. Está o Senhor. Então toda ajuda que nós recebemos por meio das pessoas vem do Senhor. O nosso socorro vem dEle. E esse salmo, irmãos, ele nos ensina algumas lições importantes. Nós enfrentamos muitas situações na nossa jornada como peregrinos aqui nessa terra. Somos peregrinos porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Enquanto estamos aqui, nós enfrentamos diversas situações. O fato de Deus estar ao nosso lado não quer dizer que Deus vai fazer com que tudo na nossa vida seja um mar de rosas. Que a nossa vida seja tranquila, sem problema, sem dificuldade. O Senhor mesmo disse: no mundo tereis. Quem prega um outro evangelho que não diz que o homem tem que passar por sofrimento, esse evangelho não é de Cristo. Não é de Cristo. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então no mundo nós temos aflições, passamos por perseguições, passamos por sofrimento, na área da saúde, perdas, crises conjugais, crise de relacionamento. Nós estamos sujeitos a muitos perigos. Enfrentamos perigos espirituais. Corremos o risco de cair em pecado, de esfriar a nossa fé, de esfriar no nosso relacionamento com o Senhor. A nossa vida é cercada de ameaças. E o salmista descreve essas ameaças. E ele nos instrui
a clamar ao Senhor. Em meio a tudo que o salmista Davi aqui descreve, no verso 8 ele diz: o nosso socorro está no nome do Senhor. Outro ponto que nós aprendemos com esse salmo, que Deus está ao nosso lado, não significa que Ele vai fazer sempre aquilo que é melhor para nós, e aquilo que é melhor para nós nem sempre é nos livrar do sofrimento, da dor e da angústia. Nós lemos 2 textos. O texto de 1 Samuel capítulo 25, quando o rei Saul persegue a Davi. O texto não diz que Davi não sofreu a perseguição. O texto diz que o rei Saul saiu em perseguição ao rei Davi. E Davi estava fugindo do rei Saul, porque Saul queria matá-lo. O Deus não impede de Davi passar por essa situação, mas promete estar ao seu lado. Então, não significa que Deus ao nosso lado, não significa que nós não vamos passar por situações. Porque é através de tudo isso que somos conduzidos ao amadurecimento cristão. Amadurecermos na fé. Somos conduzidos a sermos forjados no nosso caráter, para que nós possamos nos tornar semelhantes a Jesus. Quando Deus nos permite passar pelo sofrimento, Ele tem um objetivo. Quando o Senhor permite que passamos por perdas, por situações difíceis, que aos nossos olhos parece impossível, o Senhor tem um objetivo. Ele quer nos fazer amadurecermos enquanto cristãos. O Senhor quer trabalhar no nosso caráter. O Senhor quer nos firmar na sua palavra, para que a gente tenha raízes profundas na palavra de Deus, para que a gente continue confiando no Senhor, independente das circunstâncias, independente das estações, das dificuldades que estejamos enfrentando. Semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus. Sermos parecidos com o Senhor. Para nos fazer cristãos amadurecidos espiritualmente, mais firmes e mais convictos da nossa fé em Deus. Esse salmo ele é um hino de louvor, de adoração a Deus pela sua fidelidade. Nós podemos confiar em Deus, mesmo em tempo de adversidade. Tem pessoas que, quando a dificuldade chega, elas começam a questionar o Senhor, começam a indagar o Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Quando, na verdade, o objetivo do Senhor de passarmos pelo sofrimento é para que a gente amadureça. É para que a gente não questione o Senhor, mas que a gente confie no livramento, confie que Ele está ao nosso lado. Que a gente tenha essa certeza, essa convicção de que nós não estamos sozinhos, mas o Senhor está ao nosso lado. Olhe para trás. Te convido nessa noite a olhar para trás, para tudo que você já viveu, para tudo que você já passou. E se não fosse o Senhor, você estaria aqui hoje? Eu não estaria. Com certeza, nós já teríamos sido destruídos. Com certeza, nós não estaríamos aqui para contar. Mas se nós estamos aqui, não foi pelo nosso mérito, não foi pela nossa força, não foi pela nossa capacidade, mas porque o Senhor esteve ao nosso lado. Foi por causa da misericórdia dEle. Por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Derramou o seu sangue. Foi por causa dEle é que nós estamos aqui. É por isso que, irmãos, em muitas situações na minha vida, e eu penso e falo, se não fosse o Senhor.
Tem situações que a gente vive, irmãos, que parece que a gente vai ser engolido vivo. Nós somos cercados de pessoas que parece que querem nos engolir vivos. Sofremos ameaça o tempo inteiro. E nós precisamos entender que a gente precisa olhar para o alto e saber que é de lá que vem o nosso socorro. Clamarmos ao Senhor em todo o tempo da nossa vida pelo socorro de Deus. E esse salmo, ele nos convida a olhar para os atos poderosos de Deus na história do seu povo. Bendizer ao Senhor pelos seus atos poderosos. Bendize ao Senhor. Senhor, eu te louvo, porque o Senhor não nos deu por presa aos nossos inimigos. Ah, se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga a Israel. O Senhor está do lado do seu povo. O Senhor está com o seu povo. Que você, meu querido irmão, minha querida irmã, saia daqui nessa noite, sabendo que o Senhor está ao seu lado. Que independente da situação que você esteja passando, seja uma crise conjugal, seja o desemprego, seja um problema no seu trabalho, seja qualquer situação que você esteja vivendo, traga essa palavra para o seu coração. Traga essa palavra para o seu coração e diga: se o Senhor está do meu lado, Ele vai enviar um escape. Ele vai enviar a providência. Ele pode me permitir passar, mas eu sei que eu não estou só. A mão do Senhor é sobre a minha vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu retorno a palavra a quem de direito. Amém? Quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, pela confiança. Que Deus em Cristo abençoe.